RAM Webcom, alternativa, independente. Fala galera da RAM Webcom, tudo bem? Estava fazendo uma versão diferente agora do programa O Grito, RAM Metal Connection, fazendo uma mistureba aqui da RAM Webcom, tá certo? Hoje, uma banda lendária, né, do heavy metal brasileiro, né? Salário Mínimo. Galera, muito obrigado antes, né, pela participação, atender o nosso convite. Sim, prazer. Essa gravação aqui é feita numa sexta-feira, então todo mundo sabe, sexta-feira o pessoal quer estar, né? Quer estar no bar, bebendo. Eu queria beber. Tô saindo daqui, todo mundo convidado. Com um churrasco e uma cerveja. Mas então, vocês podem acompanhar, tá, esse quadro meio podcast na nossa programação no www.ramwebcom.com, através do YouTube, né? Estaremos disponibilizando o vídeo, né, para vocês. E também vai rolar isso no programa O Grito. Então todas as plataformas da RAM Webcom estará disponível, ok? Vamos lá. Pessoal, banda Salário Mínimo, quem conhece um pouco, né? RAM Webcom tem essa bandeira de fazer uma linha alternativa, mostrar as músicas fora, né? Música do underground que foge um pouco do padrão, né, do que é do Brasil. E quem conhece um pouco sabe, né? A banda Salário Mínimo, né? Uma lenda do heavy metal, hard rock, né? Você se define assim? Sim, hard heavy. Exatamente. Hard heavy and roll. Fazer uma pergunta aqui. Em 84 você saiu na coletânea Baratos e Afins, né? Sim, o SP Metal. Isso, foi muito importante, né, para vocês. Fala um pouco da importância dessa coletânea, né, para a banda do SP Metal. Né? Essa abriu as portas para o metal nacional, né? Até então tinha o disco do Stress, que foi considerado o primeiro disco de heavy metal do Brasil, e na sequência o SP Metal. Foram muito próximos um do outro, mas como São Paulo tinha uma força muito maior no heavy metal, pessoal, muita gente fala que o SP Metal foi o primeiro. Vendagem absurda na época, 18 mil cópias assim em questão de um mês, 2 meses. Próximo do Rock in Rio, foi lançado estrategicamente, o primeiro Rock in Rio. Nós só percebemos que a gente estava estourado quando nós chegamos no Rock in Rio e a gente não conseguia andar. Porque estava rolando um clipe da gente num programa que era da Billy Bond, BB Video, que era o vocalista do Joelho do Porco, que tinha um programa na antiga Manchete. E aí a gente percebeu que o bicho estava feio mesmo, que a gente estava muito conhecido já. A importância, até hoje existem tributos, inclusive acabamos de fechar o Sesc Belenzinho, dia 23 e 24 de julho, comemoração de 30 anos do SP Metal. Legal. E é engraçado, né? Porque essa coletânea juntou várias bandas, Centurion, vocês, né? Sim. Vocês têm contato com essas bandas ainda? Sim, hoje? Sim, o Centurias voltou, o Centurias vai estar participando. Vai estar o Centurias, o Salário e o Vírus. O Vírus está voltando só para fazer esse show. E era para estar o Corsos parece estar com problema aí, e talvez vão montar o Santuário, que é do SP Metal 2, para estar completando esse evento aí. Temos contato, sim, todas as bandas dos anos 80 que voltaram, Metamorfose, o Arpia, a gente tem tocado muito, né, com essas bandas. Né? E além desse contato, hoje você percebe que essas coletâneas elas eram muito importantes para as bandas, né? A chamada união, né, que muitas pessoas falam. Qual a diferença que você vê, né, dessas coletâneas e hoje você acompanha, você vê se tem as bandas, elas procuram fazer esse tipo de coletânea, se juntarem, né, para trabalhar juntos? Na verdade, a época era muita coletânea, porque a dificuldade de você pagar um estúdio era um sonho. Nós entramos num estúdio de 8 canais, a gente se sentiu meio Beatles, né? 8 canais, e a gente era tão amador que a gente não sabia o que fazer com 8 canais, né? Era muito caro, não tinha técnico de som na época que soubesse tirar som de heavy metal. E o mais legal era assim, se juntavam 4 ou até 6 bandas para fazer uma coletânea, e dali a gravadora já estava prestando atenção na que fosse se destacar mais, entendeu? Tanto que dali nós saímos para a RCA, né? Nós não ficamos nem na Baratos Afins, veio a RCA e comprou o passe da gente, entendeu? Então, outra coisa legal da coletânea é isso, sempre tinha uma ou duas que se destacavam, né? Berlana tá aqui comigo, Tá aqui, ó. E a respeito do LP, o
Beijo Fatal, de 87, que vocês venderam pela RCA, Isso. 78 mil cópias, né, na Sim, época. sim. Na verdade foi disco de ouro, né? A gente tomou Aí, um ó. chapéu aí. Foi um disco de ouro, Foi um então, disco né? de ouro, Porque a gente 25 mil é tomou platina, né? Isso. Negócio Ou não, assim. mudou, né? Na época 100 mil era disco de ouro. Mudou hoje com, acho que 25 mil você já ganha de ouro, né? Isso. Não se Ah, vende sim. mais, né? Não se vende. O CD, Se né? vende difícil. O CD, né? Hoje com 25 mil você já ganha disco de ouro. Verdade. E como que é a relação com o público no que diz respeito à divulgação desse trabalho? Olha, cara, você diz assim, teve algumas rejeições, talvez, não é isso? Não, Alguma coisa? como que tá hoje a relação, assim? Como que foi? Como foi ou como... Como é hoje? Então eu vou falar um pouco como foi. Como foi impressionante, né, cara? Uma gravadora grande, fizemos 40 programas de televisão em 30 dias. Inclusive o Bozo. bacana. Inclusive Bozo, Silvio Bozo, Santos, Mara, Bozo é o mais- Angélica, Gaio. Angélica, e aí por diante, fazendo o nosso som, heavy metal, a gente usava também umas roupas bem parecidas com a do Iron Maiden, tudo coladinha, e tinha cara que ficava de nariz torcido, por isso que eu pensei que a sua pergunta era em cima disso. Só que aquele cara que fala, pô, eu te vi no Silvio Santos, ele tava no show. Entendeu? Isso que era o mais legal. Não viu à toa, né? Agora, quanto a hoje, o vinil foi relançado em 2002, em CD. Ele é o grande boom da gente, não tem jeito. A gente tenta lançar outras coisas, mas é impressionante, cara. O mais impressionante, a minha esposa tá ali. A gente fez um show no Carioca Clube, tinha 1.600 pessoas. E a gente está junto há 2 anos. E ela ficou impressionada com a idade do público. Tem público de 14, 15 anos, pô, não estavam nem no saco do pai ainda. Né? Que a galera busca também, ter conhecimento. Como é que eram as bandas do passado? Como é que era? Qual banda que, né? Que... Então é impressionante. A gente já pegou 3 gerações, cara. Eu já peguei cara assim de 60 anos no show da gente, com um filho de 25 e com um netinho já, cara. Muito louco, cara. Bacana. É legal isso daí. E você, Diego? Deixa eu perguntar pro Diego aqui. Pro Diego. Você já é dessa nova, né, da segunda fase, né, do salário mínimo. O Diego já está comigo há 9 anos. 9 anos. Vocês voltaram em 2002, né? 2002, né? E aí, como é que é essa, exatamente o que ele falou nessa questão da repercussão do público, né? Como é que você sente isso? Olha, você pra já de mim, outra geração. Pra mim isso é, como não sou fã, eu comecei eu já ouvia, e quando surgiu o convite, eu não acreditei. Quando eu vi ele dentro do estúdio também é a mesma coisa, pra mim é impagável. Às vezes tem muitas reações do público que me deixa sem palavra. Me deixa também sem reação de falar, eu não tô acreditando nisso, sabe? E pra mim é muito, muito honroso estar numa banda com o nome que tem, né, com pioneira no lance do heavy metal, da cena aqui. Então pra mim é gratificante demais. Ô, China, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos anos 90, né, a senhora me deu uma pausa, né? Sim. E voltou. Você tocou na banda Extravagância, né? Isso. Qual é a importância que esse projeto teve na volta, se é que teve, né, do salário mínimo? Você absorveu alguma coisa, fazer coisas diferentes te ajudou? O Extravaganza era bem hard rock. Tinha outro guitarrista que era muito famoso também, que era o Mika, que era do Santuário. A gente é parceiro desde os 13 anos de idade. Eu aprendi muito, até a forma de cantar, o tom era muito mais alto, né? Me tornei um vocalista até que bem mais versátil, bastante balada também. Um público totalmente diferente, né? O Simplesmente Rock, ele é quase uma mistura, bateu no liquidificador Salário e Extravaganza. Então eu puxei bastante coisa do Extravaganza. Foi um projeto bem bacana, cara. Numa época errada, né? A gente era muito boa pinta, bem vestido, e tava todo mundo ao contrário, todo mundo sujo. Era o grunge, né? Era o grunge, mas foi muito legal, cara. Foi uma estrutura muito grande, maior do que a do Salário, investimento de grana muito forte, mas a gente não conseguiu, a gente ficou só no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A gente não, o salário mínimo é muito maior, né? O salário mínimo é muito grande, demais, né? É muito grande, é uma coisa impressionante, bicho. A gente tinha um mapa passado pela RCA, então a gente fez recentemente, já faz uns 4, 5 anos que a gente fez o primeiro em Minas, da volta. Foi. No Roça. E eu ainda falei para eles, Minas Gerais estava no mapa. Minas Gerais e Brasília, a gente não tinha uma expressão de venda muito grande.
A gente fez Minas Gerais, tinha 5.000 pessoas, cara. Foi aquele evento do Rock'n'Roll. Foi coisa de louco, assim, uma loucura. Você já deu o gancho para minha próxima pergunta, né? Muitos, né, falam que os anos 90 foram o divisor de água no heavy metal, né? Na época, o metal acabou, enfim. Como é que vocês passaram por essa transição, né? Você acabou de citar que o grunge, né? Tava nos anos 90, tava bombando. E como é que vocês passaram por isso para em 2002 vocês voltarem e como é que foi, né? Foi uma época meio apática, né, cara? Porque ou você fazia aquele tipo de som moda, ou você ia pro cover, os nossos amigos todos indo ganhar muita grana no cover, se ganhou muita grana no cover. Hoje tem muita banda de cover, mas o cara vai por troca de cerveja. Naquela época os caras ganhavam muita grana mesmo, né? Tinha o Guns N' Cover, todas essas bandas que tinham até um certo apoio das gravadoras. Mas acho que foi não marcou, nada foi marcado, né? Os anos 90 foi um ano meio... Aí depois começou o Remember, né, cara? Voltando tudo em 2000, lá fora, começou lá fora, né, a voltar. Aí tiveram a ideia de começar a chamar as bandas aqui, e eu acho que foi legal a volta de 2000 pra cá. Mas assim mesmo, eu acho que tá todo mundo perdido, né, cara? Ninguém sabe o que fazer. Você tocou num ponto interessante, a questão das bandas covers, né? Muitas bandas reclamam que as bandas covers tiram espaço das próprias, né? Qual é a relação? Vocês tocam com cover em eventos, né? Qual é a relação que vocês têm, né? O Diego, inclusive, tem uma banda cover. Cara, é complicado. Eu falo muito no Face, em outras entrevistas. De vez em quando eu machuco até alguns amigos meus. Se eu pudesse, eu não tocaria nem com banda cover, né? Eu sou contra ter uma banda de cover no evento que a gente toca. E eu acho que tira espaço, sim. Só que o Brasil é aquilo que a gente estava falando lá embaixo. O Brasil é um país muito estranho, né, cara? As pessoas, elas não querem ter tempo de pensar, parar para pensar. Eles querem tudo pronto, curtir o momento, voltei para casa bêbado, ouvi um cara que acha que é o Axl Rose, sabe, umas coisas meio malucas. E lá fora é o contrário, né, cara? Lá fora você vai prestigiar um trabalho novo para conhecer um produto novo, né? Então eu tenho esse certo bode com cover por causa disso daí. Eu acho que não acrescenta em nada, cara. Antes eu lembro eu dou mais valor para um cara que trabalha num banco, se ferra pra caramba, mas vai lá e grava a música dele. Antes eu lembro que o pessoal usava o cover como transição, né? Tinha uma banda cover, aí colocava uma música própria ali e ia compondo aos poucos. Hoje não, né? Parece que houve uma acomodação, né? Eu acho que você acertou isso. É preguiça isso, cara. Preguiça, falta de informação, falta de cultura. Eu discordo de vocês. Não é acomodação, não é preguiça nem nada. Porque se fosse acomodação e preguiça, eu não estava tocando no salário, que é uma banda de seu próprio. Ficaria ganhando dinheiro só com cover. Porque você sabe que a situação de ganhar dinheiro com heavy metal no Brasil nunca funcionou e não vai funcionar tão cedo. Mas o cover também a questão de cover é assim. O cover também hoje, o cachê de cover é ridículo, né, cara? Depende do que é ridículo pra você. Mas enfim, a questão não é essa. A questão que eu tô falando, depende de... Eu que tô dentro do cover, né? Eu tenho feito No More cover. Eu presto uma homenagem a uma banda que eu gosto, é a minha banda de cabeceira. Certo? E não tá, eu tava falando, não toma espaço de ninguém. O sol brilha pra todo mundo. Não adianta você querer montar a sua banda agora e você querer tocar para 300, 400 pessoas. Se você não trabalhar, se você não divulgar, você não vai chegar a lugar nenhum, você tem que trabalhar. Hoje em dia tá acomodado, por quê? Por isso que a gente fala, por que não vai show e cover tá lotado? Tem gente que não sabe nem que você tocou. Por isso vai tocar para amigo, beleza. Você tem uma pessoa, no próximo show da sua banda de som próprio, vai ter duas, porque a pessoa vai falar gostei. Aí assim vai multiplicando. Pode perguntar para ele quanto que eles trabalhavam para chegar onde chegaram. Até chegar. Mas não adianta. Acomodado é quem sente e fala, bom, beleza, tá bom assim do jeito que tá. Se você não correr atrás, queridão, não vai cair no colo. Então não é questão de tomar espaço. O dono do bar, você vai num bar que tem a proposta de cover, a semana inteira você vai querer colocar uma banda e querer ganhar, o cara vai falar, quem que é você? A diferença é colocar uma banda de nome no bar. Aí o cara fala, não, beleza, quanto que é o cachê de vocês? A história muda. Vai pegar uma banda que o cara não conhece, o cara vai pagar o mesmo cachê que ele paga uma banda que conhece. Mas é um longo... Entendeu? É um papo que eu acho que é um longo debate. Acho que no Brasil não vai ter solução. A questão não é debate. Se você não vê dentro da parada, vê só de fora, aí a história muda. Lógico, agora se você está dentro da parada, dos dois lados da moeda,
Aí você consegue ter mais ou menos uma noção do que É que nem você tinha perguntado, pô, diminuiu os espaços, hoje está mais difícil. Nos anos 80, os espaços eram menor. Só que as bandas se juntavam e tocavam numa escola, tocavam num teatro, entendeu? E levavam o seu público, lotava. Entendeu? Então nós fazíamos os nossos espaços também. A gente tocava em casa de boy, em discoteca. Na época tinha discoteca, a gente ia, tocava heavy metal na discoteca, cara. E o dono da discoteca ficava contente, porque tinha 1000 pessoas. Assim, né? Entendeu? O Euler tem mais uma pergunta que é referente à composição, pode falar. Né? Assim, é sobre cantar o heavy metal em português, né? Vocês já sofreram alguma crítica por isso? Vocês acreditam que se cantasse em inglês, não só vocês, mas outras bandas trilhariam um caminho diferente se vocês não cantassem na época em inglês? Ou em português, cantar só em inglês? Então veja só, nos anos 80 era estranho se cantar em inglês. Você teve uma banda assim, né? Que era música em inglês, não tinha? Sim. E o Sepultura e o Carisma eram as duas bandas que cantavam em inglês. Elas eram totalmente isoladas. As bandas cantavam em português. Eu sou um cara lutador pelo rock em português, né? Eu lutei minha vida inteira pelo rock português e acho por quê? Eu acho que o heavy metal ele tem uma mensagem pro povo dele, entendeu? E a gente nunca teve a pretensão de ir lá para fora, apesar que o nosso disco se encontra no mundo inteiro, né? Acabou de ser lançado na Europa, o Beijo Fatal junto com Simplesmente Rock, foi lançado numa gravadora portuguesa, mas que para pegar a Europa inteira, até nos Estados Unidos, Fatos Reais mesmo, já saiu numa coletânea em Portugal e nos Estados Unidos também. Então, nos anos 80 era totalmente estranho se cantar em inglês. Olha só. Entendeu? Se a gente quisesse ir para fora, eu acho que a gente tinha que cantar em inglês. Mas assim mesmo, não é a certeza que você vai fazer sucesso. Aí eu vou ter que ser obrigado a contar toda a história do Sepultura aqui. O Sepultura deu certo porque o cara saiu com a mulher certa lá fora, entendeu? Foi por isso que deu certo. O Dr. Sim se investiu muita grana pro Dr. Sim rolar lá fora e acabou não dando certo. E quantas outras bandas que cantam em inglês não deram certo? Tem o Angra, Xamã, Japão, né? O André Matos que também é muito conhecido lá fora. Mas o caso do Sepultura, que todo mundo fala que foi o que abriu as portas, ele casou com a mulher certa que conhecia todo mundo e eles eram boa pinta pro som que eles faziam um som direito pra caramba e não deu certo. Antes deles, teve uma banda chamada Cérbero, foi primeiro do que eles, era a maior banda de thrash metal do Brasil, cara. Coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Eles punham Sepultura no chinelo, qualquer cara dos anos 80 vai falar isso pra você. E eles foram antes do Sepultura e não deram certo. Entendeu? Tá no momento certo, não dá certo. Respondido. Isso aí. Queria que você falasse, já para finalizar, né, o single Fatos Reais, né, de toda a polêmica que deu e referente à repercussão, né? Você mesmo falou dos veículos de comunicação e tudo mais, né? Falar um pouco da história desse single, da música. Fatos Reais foi uma sacada que a gente teve de fazer, lançar antes da Copa, né? Então é uma música que fala mal pra cacete da Copa, tudo que ia acontecer. E aí a gente fez um vídeo que ficou legal pra caramba. E aí acabou dando uma puta polêmica. A Rede TV comprou a briga, passou na Rede TV. E aí começou, né? Porque tem um lance político pra caramba a música, né? Então tem o pessoal do partido aí que ficou contra a gente e acabou tendo brigas aí, mas foi bem interessante mesmo, cara. E é a cara do novo Salário, tá? O Salário tá saindo mais ou menos nessa pegada, tá bem porrada mesmo. E, voltando às essências. Porque o Simplesmente Rock é um pouco mais pop mais hard, né? É bem mais hard rock do que heavy metal. A gente tem as duas coisas, né? O heavy metal e o hard rock a gente gosta muito. Então a gente está voltando de novo às origens, está bem porrada mesmo, moderno. Então foi legal para isso, o público assimilou. Fatos Reais, eu estava falando para vocês que é difícil a gente lançar alguma coisa nova, porque você tem que tocar as duas do SP Metal, não tem como, e tocar quase todas do Beijo Fatal. Geralmente a gente tira a Rosa de Cobra, né? A gente tira as duas baladas do Beijo Fatal e tenta colocar mais uma ou duas do Simplesmente Rock. A gente não consegue tirar fora as músicas do Beijo Fatal. Não, a gente não consegue. Também, né? Não Mesma tem coisa, eu como. quis tirar Rock and Roll Night do repertório. Não dá. Então é difícil a gente lançar, e essa música hoje ela já faz parte do repertório. Essa música ela já faz parte. O que impressionou bastante a gente na Fatos Reais, que em menos de 24 horas deu 2.000 visualizações no Facebook, no YouTube.
Foi E assim, impressionante, e né? foi indo, foi subindo, em uma semana deu 10 mil. Foi impressionante. E assim, foi. Não é. A gente não foi exatamente contra a Copa diretamente. Não é contra a seleção, contra nada. É as merdas que os caras fazem. Uma crítica, né? Sabe? As coisas que os caras faziam que tava na cara e tipo, a gente tentou. Isso que a gente não sabia dos 7-1, senão a gente se já tinha soubesse. dado pau, né? Mas o que a gente sempre fala aqui, acho que o músico, o artista, ele, independente de que lado você defende, eu acho que o músico, o artista, falta ele, hoje em dia, ele assumir um lado, assumir uma posição. sim. Não é sair de Isso cima é uma do das muro. coisas. Sair Muito de cima bom. do Meus muro. parabéns. Defender o que Parabéns. é nosso. É uma das coisas, eu me envolvo muito, porque eu sou um cara de falar, eles me cobram, hoje eu até estou podando um pouco isso, sempre falei, mas é porque eu sou de uma época e sempre fui beber lá atrás, assim, nos anos 60, 70. Cara, os artistas no Brasil, eles tinham uma função muito importante. Hoje nós estamos fodidos, cara. Ninguém fala nada. O pagodeiro não fala Fica nada. bem com todo O mundo. sertanejo mora nos Estados Unidos e vem ganhar dinheiro aqui. O funk, pelo amor de Deus. É a trilha sonora do... Funk não é música. Funk é a trilha sonora da bosta que Funk caiu no pra mim é governo. o James Brown. Então, é cara, isso eu que vi a Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi a molecada na rua. Sabe, a gente teve os anos 80, o rock que fizeram, né? Porque era pra ser o heavy metal, sabe? Não deixaram ser o heavy metal. Aí inventaram o RPM, inventaram o Legião. Eles existiam, mas nós estávamos bombados. Você ia em qualquer show de heavy metal nacional, era 2, 3 mil pessoas. E os caras falsificaram, aí pegaram um RPM, os Engenheiros do Havaí, o Legião, o Capital Inicial, papapá. Mas mesmo esses caras, eles tiveram, a Legião Urbana, que país é esse? O Traje a Rigor Inútil, pra mim isso que eu ia é o falar hino, do Traje. é o hino do Brasil. E o Traje a Rigor Era foi muito mais legal, cara, do que nós temos hoje. E conscientizava a molecada. Conscientizava a molecada. O moleque ouvia e falava, pô, nosso país tá uma merda mesmo. Hoje, cara, não tem nada. E você vê, os Nós caras não temos nada. faziam isso na época que não tinha liberdade de expressão, Exatamente. você não podia falar nada. Exatamente, E tinha nego era exilado porque fazia música, que ia contra. Hoje que pode fazer, não faz. Apesar que nós não temos liberdade de expressão, hein? Tem um partido aí que não deixa Não, você que falar não tem verdade. nada a ver com partido, cara. Partido não tem nada a ver. É a nossa forma de expressar. Que, tipo, hoje a gente pode, a gente tá livre. Se vão podar ou não não interessa, mas a gente falou que a gente tinha vontade. É o que aconteceu nos fatos reais. Foi bem legal fazer fatos reais. Tá certo. Na próxima a gente vai fazer 7-1. Aí já coloca o jogo inteiro. Se for uma música por gol, ferrou. Então seria um disco. Gente, obrigado mesmo, queria agradecer vocês. A gente que agradece. Disponibilidade. Parabéns pelo... Um prazer estar aqui com vocês. Bem legal mesmo, parabéns e vamos trabalhar. Se quiser cobrir um show, tamo junto. Fiquem à vontade. As Vamos portas lá, abrem. vamos sim. Obrigado. Renan, obrigado Até também. mais. Valeu. É isso aí, galera. Acesse o www.ramwebcom.com e em todas as nossas mídias sociais, tá certo? Valeu, até mais. Falou.